como foram as minhas experiências com a ayahuasca. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Danima, bem-vindos a mais um vídeo do canal Quanto Moderno. E antes de começar eu já vou pedir pra você deixar o seu like e clicar no sininho pra poder ficar de olho nas novidades, combinado? Bom gente, pra quem não sabe, eu já consagrei a ayahuasca 2 vezes na minha vida e foram experiências completamente diferentes. Por isso eu decidi compartilhar com vocês como foram essas experiências. A segunda vez que eu consagrei a ayahuasca foi bem recente, foi na semana passada. Inclusive eu lancei um vídeo aqui no canal, que tá aqui no card, falando sobre como se preparar para um ritual desses, né? Bom gente, a primeira vez que eu consagrei também não faz muito tempo, foi em novembro de 2017, né? E foi em um lugar que era panteísta, né? Não era nem xamânico, apesar de ter muita veia xamânica, também não era santo daime, era um lugar panteísta. Era um lugar super bacana, super de confiança, tinha uma egrégora legal, interessante, as pessoas eram sérias, né? Bom, eles pediram para fazer todas as preparações, eu segui certinho, e como eu tava com o canal Quanto Moderno já no ar, eu perguntei para eles se tudo bem eu fazer algumas imagens, eu filmar como que é o processo, até para divulgar mais como que é o processo da ayahuasca, e aí eles concordaram. Então eu levei nesse dia 2 câmeras, levei microfone, levei um monte de coisa. E era a primeira vez que eu tava consagrando, tava morrendo de receio, mas eu levei todos os equipamentos mesmo. E aí fui filmando boa parte do processo inicial, mostrei o lugar, filmei o lugar, né, que é uma tipi, uma cabana. Depois entrei lá dentro, aí montei algumas câmeras lá, e enquanto a pessoa que estava coordenando o ritual falava algumas diretrizes, eu ficava lá com a câmera, né? Será que tá bem enquadrado? E não tava prestando atenção em nada do que ele tava falando, né? Bom, acontece que quando eu fui perceber, eu já tava com um copinho da ayahuasca na mão, sem ter ouvido nada, extremamente ansioso se tava certo o take, se não tava, se ia dar certo, se não ia, e nem me toquei que eu tava com a ayahuasca, sabe? E eu acho que por conta disso eu fiquei muito despreparado. E aí eu consagrei, tomei o primeiro copinho, e lá assim, tem todo um processo ritualístico, lá é muito bacana, como eu falei, de muita confiança, mas eu não estava muito preparado, eu senti que eu não estava muito em sintonia. Logo eu já percebi que algumas coisas estavam meio diferentes já, né? Eu olhava para a fogueira e a fogueira estava meio que pixelando assim, sabe? Em pixels. Eu comecei a ficar meio esquisito, comecei a escutar as músicas por trás e nesse ritual as músicas foram muito importantes porque quem estava conduzindo é um profissional que trabalha com terapia do som. Então ele trabalha com várias frequências que realmente te levam em outras dimensões, assim, frequências curativas e tudo mais. Então a parte musical, vibracional era muito forte. Bom, logo eu comecei a ver as coisas pixelizando, a imagem começou a ficar turva, né? Eu comecei a ter algumas mirações, que eles chamam, né? Não são alucinações, são mirações. E de repente eu fui tragado pela ayahuasca, assim. Eu me perdi porque eu comecei a sentir muito medo e acabei me perdendo no universo, assim. Foi meio estranho, apareceram várias e várias e várias mandalas e eu fui desesperando com aquelas mandalas. E aí tem até uma coisa estranha que aconteceu, que foi, não sei se vocês já assistiram, né, o Matrix, mas tem uma cena do Matrix que o Neo coloca a mão dentro do espelho e aí o espelho vai subindo pelo braço dele, vai tomando ele, e quando ele grita com uma frequência ensurdecedora. Dá uma olhada. He's going into arrest. Lock, I got him. Now, Tank, now. Então foi mais ou menos isso que eu senti. Eu lembro que eu dei um berro e senti essa frequência doida, ensurdecedora na minha cabeça. Eu comecei a ficar desesperado. E aí eu me perdi, assim, eu me perdi de mim mesmo. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Eu tinha a sensação de ter morrido, mas uma sensação de morte meio estranha, porque eu meio que tinha deixado de existir, assim. Eu via o universo todo, o infinito, e me perdi dentro desse infinito. Eu lembro que tinha momentos que eu voltava um pouco e pegava o balde para vomitar no balde. Eu fiquei bastante enjoado, né? Ia vomitar no balde, fazer limpeza. Eu entrava assim com a cabeça e me perdia no infinito. O balde virava o infinito, assim. What
e era assustador. E muitas coisas aconteciam quando eu estava com os olhos abertos ainda, então eu via as coisas meio que se dissolvendo, assim, meio que mudando de cor, visualmente, assim, sabe? Eu olhava para as minhas mãos, elas vibravam muito, vinha muita vibração nas minhas mãos, a frequência da minha respiração, eu sentia a minha respiração meio que pausada, assim, sabe? E eu lembro que vinham, as pessoas que estavam organizando vinham me acalmar, né? Vinham cuidar de mim e eu ouvia os passos não era xamã, né? Da pessoa que estava coordenando, e aí eu vi os passos tipo... O negócio foi bem forte, assim, sabe? Tiveram muitas mirações, foi bem intenso. E aí eu lembro também de ter perdido noção, minha mente criou uma série de confusões assim, eu não sabia mais o que estava acontecendo, e aí a minha noiva, que estava também no processo, ela falou que eu comecei a falar várias palavras aleatórias, assim, meio que como se fosse o Felipe Smith, sabe? Se eu tô chamando? Catrina? Guarapari Búzios é minha arte! Pois é, foi meio que nessa vibe, eu começava a falar e as palavras vinham na minha cabeça, eu nem lembrava, e houveram momentos também de eu falar em outras línguas, enfim, foi algo muito diferente, assim, muito forte, muito intenso. Aí eu lembro que eu tava voltando, assim, a minha consciência normal, e aí eu comecei a sentir vergonha, assim, me senti um pouco mal, um pouco triste, e aí eu nem quis tomar a segunda dose, não tomei, passou um tempo, e aí o pessoal me deu suporte, falou comigo, disse que o que estava acontecendo e tal, e aí até depois eu ainda continuei meio que em estado de choque, assim, fiquei bastante tempo meio chocado ainda, tanto que eu decidi nem lançar mais esses vídeos no canal, resolvi dar um tempo, assim, respirar um pouco para entender o que aconteceu, e eu tive profundas lições dessa experiência, principalmente com esse contato do infinito. Isso me ajudou bastante em questões de ansiedade, fora que depois desse ritual eu parei de comer carne e também parei de tomar álcool, beber álcool, nunca mais. Só que assim, eu ainda estava sentindo, já era em meados de março, eu ainda estava sentindo alguns reflexos da primeira consagração. E aí foi quando eu decidi conhecer o xamanismo, para poder entender um pouco mais toda essa egrégora, toda essa energia que trabalha com a ayahuasca e me preparar para consagrar mais uma vez. Foi quando eu encontrei uma aldeia, e aí eu fui numa roda de cura dessa aldeia, achei incrível, sensacional, me senti em casa, e lá eles têm um curso de formação xamânica, para que você possa entender não só as plantas de poder, mas que possa entender tudo que gira em torno dessa egrégora do xamanismo, entender, perceber. Então é um curso de 4 meses, e no final, né, desse curso você consagra a ayahuasca, que é meio que um selamento para você ser nomeado mesmo como um xamã. Com certeza eu quis fazer esse curso, né? Comecei a fazer esse curso e foi incrível, conheci pessoas incríveis, foi sensacional, conheci o cachimbo sagrado, que é uma ferramenta incrível, outras ferramentas, os outros instrumentos de poder, as pedras, enfim, foi enriquecedor demais esse curso. O encerramento desse curso, né, foi na semana passada, que foi quando eu consagrei a ayahuasca mais uma vez. Cheguei lá, neste novo local, completamente diferente do primeiro. O primeiro parecia ser muito mais ritualístico, muito mais... criada uma egrégora diferente, assim, muito mais nativa lá nesse primeiro, e nesse outro já era um pouco mais contemporâneo, assim, não era uma tipi, que é uma cabana, né, tinha um toldo, assim, tal, mas não era uma cabana nativa, né, e até por isso, na cabana nativa, rolava a fogueira no centro. Já nesse outro lugar é simplesmente uma vela no centro para representar o fogo sagrado, né, mas mesmo assim a energia de lá era incrível. Bom, a gente chegou lá e aprendeu um pouco mais sobre defumação, né, a gente defumou o ambiente e tal, defumou os colchonetes, né? Até por conta dessa questão da iniciação do xamanismo, e eu já estava muito mais tranquilo, primeiro por já conhecer as pessoas, primeiro por já ter ouvido todas as palestras, e também por não estar com uma câmera lá o tempo todo, né, eu estava presente ali naquele momento. Bom, em seguida nós abrimos uma roda de cura, e em seguida nós fomos para uma cachoeira, e nessa cachoeira nós fomos nomeados como xamãs, e depois nós tomamos um banho de ervas, né? Cada pessoa tem as suas ervas de poder de acordo com a data do seu nascimento. Cortamos, né? Nós picamos bem as ervas e tal, e aí tomamos um banho de ervas. Isso foi muito bom, me centrou bastante porque eu estava bem seguro, né? Por conta da minha primeira experiência.
E aí nós tomamos esse banho de ervas, eu me senti mais centrado. Depois a gente tomou um chazinho e descansamos, pitamos um pouquinho o cachimbo sagrado e aí chegou o momento do ritual. Só que antes da gente consagrar, antes do chá ser servido, já aconteceu uma coisa muito legal, diferente desse primeiro que eu fui. Rola um alinhamento de chakras. Então é uma meditação guiada, trabalhando todo o alinhamento, toda a limpeza dos chakras para que você se sinta mais alinhado, para que você se sinta mais leve e já fique numa alta frequência. Isso foi muito legal, eu lembro que foi muito leve, foi muito tranquilo, já me senti limpo naquele instante, eu me senti muito mais preparado. Foi servido os chás, a gente fez toda a ritualísticazinha assim e tal, colocou na cabeça, e aí consagramos, eu voltei para o meu lugar e estava com muito medo, mas ao mesmo tempo estava mais confiante. E uma coisa que lá no primeiro ritual foi falado pra mim, mas eu não estava prestando atenção, fui prestar atenção só depois nas imagens que eu estava fazendo, que ele falou assim: preste muita atenção na sua respiração. É a sua respiração que vai ditar como vai ser o ritual. Então, se você está numa situação difícil, respira fundo e centra na sua respiração. Aí eu, beleza. Nesse segundo ritual eu já comecei respirando bem, e aí pedindo para os meus guias para que seja um ritual leve, tranquilo. Foi quando eu comecei a perceber que algumas coisas já estavam saindo da normalidade, né? E eu comecei a ouvir algumas coisas um pouco mais distantes, minha percepção do local foi um pouco diferente, mas eu não senti aquela força, aquelas mirações já logo de cara, assim. Foram acontecendo e aí eu tive a intuição de fechar os olhos. Da outra vez eu ficava com medo de fechar o olho, porque toda vez que eu fechava vinha muita coisa, muita imagem. Dessa vez eu fechei o olho e parecia estar mais tranquilo. E aí eu ouvi uma voz, né, dentro da minha mente falando comigo que aquela primeira vez eu precisava passar por aquilo e que precisava ser mais intenso, só que dessa vez eu aprenderia de uma forma mais leve, mais sutil. Foi muito leve, muito tranquilo, eu não tive nenhuma miração visual, né? Então toda vez que eu abri o olho eu via as coisas como é que estavam, eu tinha noção de onde eu estava, mas quando eu fechava os olhos aconteciam algumas viagens, então foi muito legal que eu não me senti perdido, mas ao mesmo tempo eu era levado para algumas frequências, para conhecer algumas coisas, e o tempo todo eu sentia muito forte 3 guias, o meu guia espiritual e mais outros 2, e ao mesmo tempo eu conseguia meio que conversar com a ayahuasca, isso foi muito legal. E o que é mais legal é que a ayahuasca às vezes fazia brincadeiras comigo, assim, ela falava assim: olha, a gente pode te ensinar também da sua linguagem, como é que você quer aprender a respeito disso? E aí eu tive a intuição de que eu precisava aprender, rever uma situação minha de infância, de rejeição, enfim. E ela falou assim: como você quer que as coisas aconteçam? Eu falei: muito leve, me mostra de uma forma leve. Foi quando eu virei um ursinho carinhoso. E aí todo mundo era ursinho carinhoso e eu revivi a minha história como se eu fosse um ursinho. Isso foi muito doido, assim, foi muito bizarro. E depois que eu vivenciei de uma forma leve, ela falou assim: olha, é isso. Você pode vivenciar as coisas na sua vida de forma leve também. Quem cria as dificuldades na sua vida é você. Você pode viver a vida de uma forma leve. Você também pode aprender de forma leve. Essa meio que foi a lição, assim, sabe? E aí ela fazia algumas brincadeiras, algumas piadas. Toda vez que eu queria ver mais coisa, ela falava: vai com calma, querido, vai de leve, assim. Foi muito bom. Eu senti também em alguns momentos a presença de seres de outras dimensões. Foi um pouco mais sutil assim, mas eu senti bastante e foi os momentos que eu mais senti medo assim. E assim, foi realmente muito bacana esse ritual, muito importante, porque me mostrou o outro lado da ayahuasca, me mostrou que a ayahuasca também pode ser leve, que nem sempre precisa ser uma porrada, né? Então ambas as lições foram muito importantes pra mim. A primeira lição que eu tive com a ayahuasca, de levar um tapa na cabeça dela, eu precisava daquilo, aquilo me ajudou muito com relação à ansiedade, me ajudou muito com relação a uma série de coisas, só que dessa vez também foi muito importante porque eu aprendi o outro lado da moeda, eu pude olhar e perceber outras coisas, né? E eu vou dizer pra você que nem todas as ayahuascas que vocês forem fazer vão ser terríveis, pavorosas, e também maravilhosas, tranquilas, leves e serenas. Cada trabalho é um trabalho, cada dia é um dia e cada frequência é uma frequência. Vai ter dia que você tá precisando de um aprendizado que é um pouco mais forte e aí o trabalho vai
tender mais para esse, outro dia vai estar mais tranquilo e vai seguir mais tranquilo, é conforme a sua necessidade. É claro que eu acho que também influencia as egrégoras do lugar, o meu estado de espírito naquele momento, como é que eu estava antes da consagração, tudo isso influencia. Porém, contudo e entretanto, até isso eu acho que faz parte da construção. Eu acho que não foi por acaso que eu estava ansioso no primeiro. E não foi por acaso que eu me preparei tanto para o segundo. E não vai ser por acaso se acontecer alguma coisa comigo no próximo. É realmente toda uma construção cósmica para que você tenha aquele trabalho naquele momento e tenha aquelas determinadas lições. Bom, gente, eu acho que é isso. Consegui sintetizar bem assim como é que foi o contraste das minhas duas consagrações. Eu ainda quero tomar mais vezes a ayahuasca, aliás, consagrar mais vezes a ayahuasca, e sempre vou tentar compartilhar com vocês como é que foram as minhas experiências. Também vou fazer um vídeo falando sobre cachimbo sagrado, talvez seja até o próximo, falando um pouco desse instrumento sagrado. Ó, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para poder ficar de olho nas novidades, combinado? Então por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo.